a Ele todos os dias da nossa vida. Que Deus possa abençoar você. Hoje nós falaremos sobre o quinto selo, mas nós falaremos não da perspectiva já de Apocalipse 6:19. Não. Nós falaremos do quinto selo na perspectiva de Apocalipse 9-11, certo? O quinto selo, ele abre um novo precedente de maldição sobre aqueles que vivem aqui na grande tribulação. Lembre-se que nessa época acontecerá uma nova vida cheia de sofrimento, de dores e de repugnância acerca daqueles que vivem aqui na Terra, certo? E o que isso significa? Significa que aqueles que viverem na abertura do quinto selo presenciarão uma morte terrível sobre a terra. Mas, voltando para Apocalipse 1:9-11, nós vemos o Senhor Jesus falando a João acerca de coisas que acontecerão brevemente, como a gente vê em Apocalipse 1:3. Essa é uma carta para quem viverá nos últimos dias, tanto para aqueles que vivem a grande tribulação, quanto aqueles que foram arrebatados e lavados já no sangue do Cordeiro. Eu estou para fazer uma live sobre o arrebatamento, mas ainda não saiu, vai sair. Lá eu vou dizer se eu acredito no arrebatamento, se existe diferença entre a primeira, segunda vinda e o arrebatamento da igreja, se a segunda vinda e o arrebatamento é uma coisa só. Lá vocês saberão de todos os meus posicionamentos acerca de um arrebatamento secreto invisível da Igreja do Senhor, certo? Bom, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre o quinto selo, como eu já falei, a abertura do quinto selo, e os pés no vale, mas a cabeça no céu. Esse é o título da live de hoje. Com os pés no vale, mas a cabeça no céu. Jesus Cristo, através de João, apresenta João, na verdade, João se apresenta como um homem que tem comunhão e intimidade com os crentes da Ásia Menor. Ele está banido, isolado, preso, tornou-se uma presa do imperador
Domiciano e ele está na ilha chamada Patmos, certo? A gente pode ver isso logo no primeiro capítulo do livro, na carta de João, no versículo 9, que apresenta a visão de João acerca do livro de Apocalipse. E ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu peço paciência a você, porque a gente vai expor verso a verso, certo? Quero fazer um estudo bem completo desse livro. Então, como acabamos de ler, João estava numa ilha chamada Patmos. Imagine um apóstolo de Cristo nos seus últimos anos de vida preso dentro de uma ilha. E essa ilha era uma ilha deserta, ou seja, era onde o imperador Domiciano, o imperador romano, enviava os presos e os condenados à morte, sentenciados à morte. E esta era a condição de João. Só que quando João estava preso, provavelmente ele não tinha ninguém mais lá, nenhum outro condenado. Então ele estava isolado, absolutamente sozinho de companhia humana. Claro que ele não estava sozinho, porque a companhia divina estava sempre com ele, mas ele estava totalmente desprovido de companhia humana. E quando o Senhor Jesus, no verso 9, ele diz: sou irmão e companheiro vosso na aflição, e quem diz isso, na verdade, não me enganei, não foi o Senhor Jesus Cristo, foi João, que estava introduzindo a carta do Senhor Jesus Cristo. E por que João faz isso? Creio eu que era para mostrar proximidade do autor com as pessoas que fossem ler essa carta, seja as pessoas do primeiro século, ou seja, todas as pessoas de todos os séculos daí, certo? Então João, ele não se sente melhor do que os outros irmãos. Por quê? Porque ele se humilha. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que quem se humilha, que quem se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Ele até conta aquela parábola que tem uma festa, e aí um senta do lado do anfitrião e este é chamado a se retirar, porque não é tão importante e dar lugar ao anfitrião. Já o que se senta no último lugar, o anfitrião vai dizer: ei, Mario, você senta mais perto de mim, e ele será exaltado. Então, o que nós aprendemos no Evangelho de Mateus a João é o que a gente pode
dedicar e colocar sobre essa passagem de João. João fala de ter recebido nós vamos usar várias referências aqui, tá? João, ele fala de ter obtido uma revelação de todas as coisas. É a primeira palavra do livro, revelação de Jesus Cristo. Até a própria palavra já explica isso, Apocalipse é retirar o véu, né? Retirar o que está escondido, ou seja, revelação. Então, voltando aqui a João, a condição de João era porta-voz de Cristo na terra. E a condição de Cristo era porta-voz de Deus Pai no céu e na terra, certo? E ele ainda diz, João, ele diz que além de ser porta-voz de Cristo na terra, ele era nosso companheiro. Então lembra que ele se coloca como alguém não melhor que ninguém, não exatamente, não mais sábio, mas alguém que estava ali sendo nosso irmão. Fique conosco. João se apresenta como alguém que participa das alegrias, das tribulações, das provas, do pecado da igreja, mas do pecado, porque ele é pecador, mas da santidade, da busca pela santidade da igreja. Então, ele era um homem como qualquer outro, exceto, não é pouca coisa, exceto que ele era um apóstolo de Cristo. Então a gente tem três pontos, três coisas, três aspectos importantes para destacar aqui. O primeiro aspecto é esse, que João era nosso companheiro na aflição, não somente no reino, mas na aflição. Isso, a tribulação é o quinhão do povo de Deus nessa era. Isso a gente pode ler lá em Atos capítulo 14. Atos é a história da igreja. Eu não sei se eu vou conseguir passar outro ponto, mas vamos tentar. Atos capítulo 14, verso 22, vejamos o que ele diz. Ele coloca o apóstolo Lucas, ele coloca o evangelista, né? Lucas coloca isso. Atos 14, 22 diz assim: E quando está retirado, levantou-se como o rei Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Nós, como discípulos de Cristo, temos que executar a vontade de Cristo e do Pai. Veja que não é executar simplesmente a vontade, mas executar toda, e aqui literalmente toda
a vontade de Deus. É por isso que nós adoramos ao Rei da Glória. O livro de Apocalipse, como já dito aqui, ele é um livro de revelação. Mas um livro... Desculpa. Um minuto, não sai. Ele é um livro de revelação, mas desculpa, mas ele é um livro de princípios. Princípios importantes para nós, certo? Então vamos lá. Aqui Paulo está na sua primeira viagem missionária e ele coloca aqui sobre ele as bênçãos colocam sobre ele a responsabilidade de fazer o que Deus quer. Paulo está na primeira viagem missionária e ele está em Antioquia e Paresia, certo? E lá ele executa a vontade de Deus. Então, voltando aqui, em Mateus 24, que é o sermão profético de Cristo, nós vemos que Jesus, nos versos 4 a 8, ele diz que é a reprovação da igreja. E ele diz que nós estamos apenas no princípio das dores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a grande tribulação ainda não veio. E a grande tribulação não é só um nome dado. É o próprio que virá acontecer. É uma grande tribulação. Certo? Ele disse que os sofrimentos dessa época não se comparam com os sofrimentos de quem viver aqui na grande tribulação. Ele define a grande tribulação, então, como auge da tribulação humana que culminam no tempo da segunda vinda gloriosa de Cristo, certo? As perseguições do Anticristo Santos, eles desencadeiam a traição e a apostasia dentro da igreja. Essa perseguição já começou muito antes, lá em Atos 2, que é o início da era da igreja, dentro do reino. Só um parênteses aqui. Tem gente que define o início da era da igreja em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Mas é importante nós sabermos que a era da igreja inicia com a morte de Cristo. Mas antes da morte de Cristo já havia o ministério de Cristo. Mas, de certa forma, a gente pode dizer que a era da igreja inicia quando Cristo, aos 30 anos, inicia seu ministério. Entretanto, nós só podemos dizer que a lei foi cumprida, a lei mosaica foi cumprida depois que Jesus Cristo, no ato da morte de Cristo.
Ali a lei foi totalmente executada e satisfeita, e aí sim, de fato, nós entramos no período apostólico, período da graça, certo? Mas aqui o que é importante dizer que o reino, em segundo lugar, João era o nosso companheiro no reino. Ele foi nosso companheiro na tribulação, agora ele é o companheiro da igreja dentro do reino. Isso quer dizer que a igreja é o povo sob o reino já veio e quedará o reino de Deus em todas as coisas, em todos os aspectos, e viverá no reino em sua plenitude, o reino que está no céu. Hoje a gente vê um reino invisível, mas depois daquele dia, este reino, que a igreja acredita que ela está ansiando, oh, aleluia, virá de forma visível, e nós faremos aliança com nosso Deus e sentaremos na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, Moisés e todos os outros profetas, juntamente com o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou fazer um vídeo explicando essa Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque Cristo, ele executa o sacrifício na terra, mas ele já havia sido morto desde a fundação desse mundo. Certo? Bom, nós vamos tocar. Então, João, ele é o companheiro na perseguição, ele diz, Jesus promete, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, existe uma recompensa para a igreja dentro do reino de Deus. Esta promessa de tribulação virá, mas a promessa do reino também virá e será gloriosa. Se uma é tenebrosa, a outra é gloriosa. Se uma é preocupante, a outra enxugará dos olhos toda lágrima, e ele não haverá mais dor, nem fome, nem ódio, nem sofrimento, nem angústia, nem miséria, nem pranto, nem dor. Porque o texto diz, as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fechou. Certo? Então, nossos olhos são fixados no reino. Somos a noiva que espera o noivo. Somos aqueles que herdarão o reino. Todas essas dificuldades, entre tantos, nós experimentamos em Jesus as dificuldades, as chagas de Cristo, mas também esperaremos nele e seremos levados a uma nova gloriosa bênção com ele. Então, vamos às circunstâncias desse livro. A primeira é que o local é identificado. Primeira circunstância é que o local da revelação é identificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Patmos, a gente já descreveu que era uma ilha deserta que levava os pesos políticos para aquela ilha. E ela ficava no mar Egeu e tinha
quilômetros quadrados. Era uma ilha inóspita por causa das rochas escarpadas e da constituição do seu solo, sendo praticamente desabilitada naquele campo. É importante eu dar essas informações, mesmo que sejam informações técnicas importantes. Ela era uma ilha nua, vulcânica, com evoluções de até 300 metros, usada para exilar criminosos políticos. Jerônimo, um dos líderes cegueiros, disse que João foi condenado no ano 14 depois de Nero e pôs-se em liberdade a morrer Domiciano. Isso significa que João ficou preso em Patmos entre os anos 94 e 96 depois de Cristo, que estimativa 2 anos aí de prisão. Segundo aspecto das circunstâncias dessa circunstância é que a razão do exílio é declarada. João é preso por quê? Porque ele foi condenado por levar a palavra de Deus. Vocês lembram que Jesus lá em Mateus 24, ele diz que felizes são aqueles, Mateus capítulo 5, que felizes são aqueles que serão perseguidos por causa do seu nome, porque eles receberão o reino de Deus. Esta é a promessa de Jesus em Mateus 5, não vou ver aqui agora, mas isso é cumprido para João o apóstolo, certo? Também que podemos dizer a razão, então, desse vídeo, provavelmente João foi acusado pelo governador sob a versão do governador da Ásia, por pregar o Evangelho e testemunhar o senhorio do Senhor Jesus Cristo num tempo em que o imperador Domiciano, lembre que o Império Romano, embora existissem outros reinos, naquela época quem governava era o Império Romano. Assim como na época de Moisés, quem governou a terra, digamos assim, foi o faraó. Existe uma discussão quem é ele, mas creio que seja Ramsés II, embora como Ramsés governou o mundo através do Egito na época de Moisés, Domiciano governou o mundo por Roma através de Roma nesse período. E aí ele decretou que o Evangelho não podia ser pregado e ele foi preso por causa disso. É importante lembrar que muitos foram presos. Temos o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi preso por levar a mensagem de Cristo, de Deus Pai. E ele levou, Cristo foi preso. Cristo foi preso e morto por
anunciar o reino de Deus. E João, então, também. Claro que não comparemos os textos, né? Mas os oficiais romanos, então, consideraram João como um fomentador da religião cristã. Para eles era um mal que tinha que ser extinto da sociedade daquela época, que fazia mal à sociedade. João é condenado por sofrer humilhações, prisão, fome e trabalhos forçados por meio do o amor à palavra de Deus. Simão Kissel, citando o mensurador Eusébio, diz que depois da morte de Domiciano, seu sucessor, Nerva liberou João. Ele permitiu a rebelião contra Deus, contra Éfeso. A terceira característica é que a forma de revelação é descrita. João achou-se em espírito. Apesar de João estar fisicamente em Patmos, naquele dia do Senhor, ele também achou-se em espírito. Então, ele viu o Senhor Jesus Cristo, mas ele estava em espírito na presença de Deus. É difícil de entender isso, mas essa é a verdade. Em Patmos, nós sofremos, mas em espírito nós reinamos, diz Michel Roger. Deus transforma nossas tragédias em coisas, em triunfos gloriosos. João em Patmos tocou outro mundo. Não importava para ele se as circunstâncias, se você está no palácio ou na favela. Preste atenção nisso. Não importa se você está no palácio ou na favela. O Todo-Poderoso pode sempre nos tocar e nos levar ao seu nome. Ele chama ao seu reino. Ele chama os seus escolhidos. O lugar do exílio de João tornou-se a antessala da glória de Deus. Ele viveu no trono de Deus, mesmo estando preso na ilha de Patmos. João teve uma experiência gloriosa. Em quarto lugar, a revelação que Deus dá não é para ficar na gaveta, é para ser transmitida aos povos. Porque não é uma revelação de um ser mortal mero, comum. É a revelação do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra, do trono divino. A revelação é para ser cumprida, para ser anunciada e para ser cumprida. João recebe essa revelação no dia do Senhor. Diz que a igreja já celebra a vitória de Cristo sobre a morte na cruz. E também revela
o dia da esperança gloriosa, que dirigia seus sentimentos para a consumação e para a renovação do mundo. Então, em Patmos, João não somente viu o Senhor Jesus Cristo, mas ele viu a redenção de Cristo para o mundo naquele dia. Como assim, Thiago? A gente vive em tantas tragédias e coisas, mas a revelação da esperança na consumação e na renovação do mundo já havia sido decretada, estabelecida e revelada, certo? Roma pode até ter proibido João de ter contato com os irmãos perseguidos, mas ela não pôde. Ninguém pode, ou não olha. Presta atenção. Roma até pode ter proibido João de ter contato com seus irmãos, mas ela não pode. Ninguém pode não permitir que João ou qualquer outro tenha contato, tenha acesso à sala do trono e tenha uma revelação de Cristo no seu coração. Ninguém pode proibir isso. Nem Nero, nem Domiciano, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém. Se você quiser ter uma revelação de Cristo na sua vida, Jesus falou: entre no seu quarto, feche sua porta, joelho, e olhe a seu pai que está em secreto. E seu pai o dará glória publicamente. Você pode adorar ao Senhor no seu coração, mesmo numa situação extrema de perseguição, que é a prisão que João estava. Mesmo na morte, Jesus te ressuscita para você adorar aquele que era e que há de vir, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Há também a visão de João, começa com a audição. João ouviu uma voz por trás que não fosse confundida com as vozes paralelas. Quando você ouve aquilo, você não confunde essa voz. A audição, a ordem de João, a ordem de Cristo, desculpa, para João é audível, inconfundível. E Jesus diz: João, escreve o que você ouve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Essa ordem percorre todo o livro de Apocalipse. João envia a revelação, escreve e envia.